Paz do Senhor, meus irmãos, povo de Deus, Igreja de Cristo Jesus, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Com muita alegria, mais uma vez, que a gente faz esse convite para que nós juntos, nós aqui que estamos lendo e meditando, e vocês também através desse veículo de comunicação, também leiam e meditem conosco na Palavra de Deus, que hoje vai ser lida no Evangelho de Jesus Cristo, com a narração de Lucas, no capítulo 8, do versículo 4 até o versículo 15. Mas nós vamos orar e pedir a Deus e dizer assim: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos, Pai, porque infinitamente grande o Senhor é. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, se faz presente conosco, através do seu Santo Espírito. Senhor, que nos deu o seu Santo Espírito através de Jesus, através de seu querido Filho, nosso querido Salvador Jesus Cristo, teu amado Filho. Permanece conosco, Pai, em Espírito, nos ensinando a todos nós que estamos lendo e meditando, como também todos aqueles que estão ouvindo através desse veículo de comunicação. Amém. Meus amados, vamos ler hoje a palavra de Deus que se encontra registrado na Bíblia Sagrada, Evangelho de Jesus Cristo, com a narração de Lucas, capítulo 8, do versículo 4 até o versículo 15. Assim nos diz a palavra, título: A parábola do semeador. Diz assim: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele grande gente, muita gente de todas as cidades, Jesus disse por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes os cresceram com ela e sufocaram. Outra afinal caiu em boa terra, cresceu, produziu a 100 por um. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A explicação da parábola, quando ele chega em casa, diz assim: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, aos demais fala-se por parábola, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Esta é a boa semente. A que caiu à beira do caminho são os que os ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da aprovação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram no decorrer dos dias, foram sufocados com as riquezas, com os cuidados e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom agrado e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Amém. Palavra de Deus, como sempre, riquíssima em poder, infinita em poder, poder para salvar, a saber, todos aqueles que ouvem e obedecem, como a gente costuma dizer. Meus irmãos, mais uma parábola que Jesus fala sobre o semeador.
E ele explica aqui o sentido da parábola, que nem todos recebem permanente a palavra de Deus. São vários terrenos que recebem a palavra, mas nem todos. Somente aquele terreno preparado por Deus é o que vai produzir. Vocês vejam que até em parábola ele veio falando, como disse o profeta Isaías. Deus autorizou Isaías profetizar e dizer que Jesus vinha falando em parábolas para que nem todos entendessem e chegassem a crer e se arrependessem e viessem, pedisse perdão e ele curasse. Então não é para todos a palavra de Deus. É para todos tantos quanto Deus nosso Senhor chamar e autorizar o Espírito Santo para que ouçam e com inteligência recebida por Deus entendam e obedeçam com entendimento dado pelo próprio Deus através do Espírito Santo. Como Jesus disse, vocês estão pensando que eu vim trazer paz à terra? Vim não, eu vim trazer foi divisão. Ele veio separar um povo, tirar do mundo pecaminoso para formar um corpo. Agora dentro do corpo de Cristo é que não pode haver divisão mais. Tem o amor. Dentro do corpo de Cristo tem o amor. Para o mundo, o cálice da ira do Senhor está preparado para o mundo pecaminoso. Muitos dizem assim, vamos pregar o amor de Deus. Vamos pregar o amor de Deus, sim. Deus é amor e Deus é justiça também, como diz o hino. Pregadores de rosas. Prega as rosas, mas prega também os espinhos. Deus é amor. Aquele que não ama não conhece o lado amoroso de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus tem o seu lado amoroso para com o seu povo. Mas ele preparou os vasos de desonra para derramar sobre eles a sua ira. A sua ira, o cálice da ira do Senhor está preparado para no dia da vinda do Senhor ser derramado sobre os filhos da desobediência. Porém, aqueles que têm ouvidos para ouvir a palavra e guardar no coração, esses aí são os que foram preparados por Deus de antemão para a glória de Deus. Deus preparou de antemão os salvos em Cristo Jesus, como o Cordeiro que está preparado desde a fundação do mundo. Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu e ressuscitou por nós há 2024 anos. Faz 2024 anos depois de Cristo, Jesus veio ao mundo. Ele pregou a palavra de Deus para salvar todos os que creem. Sofreu e morreu por todos os que creem e obedecem. Aí o calendário começou aí, depois da vinda de Jesus, o calendário nosso, que a gente conta 2024 anos, depois daí chama DC, porque o nosso calendário é considerado de Cristo para cá, depois de Cristo para cá. Então, meus irmãos, faz 2024 anos que Jesus veio, morreu e ressuscitou pelos salvos em Cristo. Jesus nunca fez questão de explicar a verdade para os que são dignos de ouvir, são aptos para ouvir a verdade. Como ele diz aqui na própria parábola. Ele veio falando em parábola para quê? Para que nem todos entendessem, mas só os que fossem concedidos por Deus entendessem a parábola. E ele disse aos demais, aos discípulos em casa, a vós é dado conhecer o reino de Deus, mas os demais lá não. Nem todos são dignos de ouvir, entender, compreender e obedecer a palavra de Deus. Segundo a parábola do semeador aqui, Jesus narra diversos terrenos. E cada um deles, tem muitos deles que têm pouca durabilidade, porque não são de Deus. Não são de Deus, porque operando Deus ninguém impera. Operando Deus ninguém interrompe. Só quem é acima de Deus ninguém. Quando Deus opera, acontece. Se Deus quisesse que o mundo inteiro, toda a humanidade fosse salva, toda a humanidade era salva. Porque Ele é infinitamente poderoso. Deus é soberano e acima de Deus ninguém, abaixo de Deus todas as coisas. Porém, Jesus veio falando em parábola, para que nem todos entendam, mas só entendesse aqueles que são aptos para entender. Depois ele também disse, concernente ao Espírito Santo, que não daria o Espírito Santo para o mundo, mas para todos aqueles
tantos quanto Deus Nosso Senhor chamar, como Pedro falou lá no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo. Salvação não é para quem quer, ser humano quer, não é para quem corre atrás, mas é para quem Deus usa de misericórdia e graça. Porque é pela graça sois salvos. Não é mérito humano, mas é misericórdia de Deus, graça de Deus dada por todos aqueles que Ele quer. Como Ele disse a Moisés: Moisés, eu terei misericórdia de quem me aprove, de quem eu quiser. E Jesus também usou expressões parecidas com essa que Deus usou lá na Antiga Aliança, falando para Moisés. Jesus disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e nem ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ele disse também: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas também ele disse: ninguém pode vir a mim sem que o Pai me envie. E aquele que o meu Pai me enviar, eu tomo pela mão e jamais lançarei fora. Então são os que Deus determinar para entender. E Jesus disse também, lá em João capítulo 15, quando chega no versículo 16, ele diz: não foi vós que me escolhestes, mas foi eu que escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, que os frutos sejam permanentes, eternos. Então só tem um terreno aqui que produz frutos, são aqueles que são determinados por Deus. Ora, onde é que o adversário de Deus tem poder nenhum? Nada. Diante de Deus ele não é nada, ele é submisso a Deus. Deus é quem dá ordem a tudo. Tem terrenos aqui que a palavra cai e o diabo arrebata, como o próprio Jesus disse aqui. A parte aqui que a palavra é semeada no meio dos espinhos. Quando os espinhos crescem, sufocam a palavra. São aqueles que amam mais as riquezas desse mundo e se embelezam com as coisas passageiras desse mundo, com o mundo pecaminoso, e logo a palavra é arrebatada pelo adversário. São vários terrenos que têm pouca durabilidade, mas tem um terreno que esse é preparado por Deus. E esse aí, ele está apto para receber as palavras. Como Jesus disse aqui, nem todos é capaz de ouvir e entender as parábolas, mas todos aqueles que são aptos, esses aí recebem a palavra, entendem e obedecem, como ele disse aos discípulos em casa. E ele, quando diz lá em João 15, repito mais uma vez: foi eu quem escolhi a vós, e eu é quem determino para que vocês vades e deis frutos, e frutos permanentes. É esse terreno bom, que é determinado por Deus, que é determinado por Jesus, para dar bons frutos, para eternamente levar os frutos para Deus. É a árvore que o Pai plantou, esse dá frutos. Cai no bom, é o bom terreno preparado pelo Pai. A árvore boa que o Pai plantou dá frutos, e essa árvore boa se chama trigo. E a árvore do maligno se chama joio, foi o maligno que plantou. Esses terrenos que têm pouca durabilidade da palavra de Deus, é porque são deles mesmo. É porque é do próprio inimigo, como Jesus disse: quem plantou o joio foi o diabo, quem semeou o joio foi o diabo. E o joio são os filhos do diabo. Porém, o trigo é a semente, é a plantação que o Pai plantou. O trigo são os filhos do reino. E aqui diz os vários terrenos que tem pouca durabilidade da palavra, mas tem um que é preparado por Deus, e esse aí é os que Jesus escolhe, permitido pelo Pai, para que vades, dê frutos e frutos permanentes. No último versículo diz assim que a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom coração e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. São os santos. Foi dado por uma vez por todas aos santos o perseverar, o esperar em Cristo, o obedecer até resistir e obedecer a Deus até a morte. Como Jesus assim foi obediente até a morte de cruz, assim também os seguidores de Jesus, os salvos em Cristo,
eles também são obedientes até a morte física e até a vinda de Cristo, a segunda vinda, para a glória do Pai. Porque estes escritos estão no livro da vida do Cordeiro e serão salvos eternamente. A planta que o Pai plantou, o trigo, vai ser salvo. O joio, Jesus já falou e está falado, vai ser todo colhido e lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Quem é o joio? São esses terrenos aqui que têm pouca durabilidade, que o adversário tem até a autoridade de chegar até eles e tirar a palavra deles. Mas os que são de Deus, o maligno não toca, porque Deus é infinitamente poderoso. O que está em nós, o Espírito Santo que está em nós, é maior do que o espírito do maligno que está no mundo. Porque o mundo pecaminoso jaz no maligno. Como a palavra de Deus diz, verdade é. Então, meus irmãos, não só essa parábola do semeador, como a parábola também do joio e do trigo, explica os filhos de Deus e os filhos do diabo. E também João diz que aquele que ama conhece o lado amoroso de Deus. Mas aquele que não ama, ele não conhece a Deus, porque Deus é amor sobre a sua igreja. Deus derramou o seu amor sobre a igreja dele e nada mais pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus sobre essa igreja. Nem as perseguições, do mesmo jeito que o nosso mestre foi até o fim, obediente até a morte e morte de cruz, assim o povo dele também é. Mas, meus irmãos, escrito está a verdade tem outra parábola também das ovelhas. As ovelhas é tido na parábola como o povo de Deus. Jesus é o pastor que nasceu do rebanho de ovelha, é claro, e é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o pastor líder das ovelhas, é o cabeça do corpo, para a honra e glória do Pai. Todas as ovelhas vão ser salvas no dia da vinda de Cristo, até a vinda de Cristo. Todas. 99 ele não satisfaz, porque a ordenança do Pai é que nenhum dos pequeninos dele se percam, mas que todos aqueles que ele concedeu a Jesus sejam salvos e serão. Para a honra e glória de Deus, através do Espírito Santo, ele convence aqueles que são de Deus, eles convencem do pecado, da justiça e do juízo e tira da morte para a vida, tira das trevas para a luz e traz da morte eterna, traz para ter vida e vida com abundância em Cristo. Mas os que não são de Deus não podem ouvir a palavra de Deus. Os que são de Deus ouvem e obedecem a palavra de Deus. Assim é, meus irmãos, e não pode ser diferente, porque toda a palavra de Deus deixa claro. E é assim, assim será eternamente. Amém. No dia da vinda do Senhor, toda maldade vai ser eliminada, lançada no lago de fogo, juntamente com o maligno, com o diabo, com a besta, o falso profeta, e todos aqueles que não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, esses vão ser lançados juntamente com ele. E o inferno também vai ser lançado no lago de fogo, e a morte vai ser lançada no lago de fogo também. Toda a maldade vai ser destruída, e vai existir um só pastor, um só rebanho, para eternamente viver na glória com Deus, para a honra e glória de Deus, Criador de todas as coisas, infinitamente poderoso. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Operando Deus, tudo acontece para a honra e glória de Deus e de nosso Pai eterno, que nos deu Jesus Cristo para sermos salvos nele, e o Espírito Santo para a gente entender os ensinamentos de Cristo. E glória a Deus por isso. A paz do Senhor, meus irmãos, comigo esteja, com todos vocês também, ouvintes desse canal.